Olá, está começando o programa Motivação e Inovação. No programa de hoje nós vamos falar sobre o sonho de ser um ator ou atriz. Quem nunca sonhou, não é mesmo? Em aquela peça que a gente fez quando era criança, na escola, por exemplo. E para bater um papo sobre esse assunto, eu convidei Wagner Monteiro. Tudo bem, Wagner? Tudo bem. Seja bem-vindo ao programa. Obrigado. O Wagner, ele é professor, né? Ele dá aula na JP Talentos, né, Wagner? Na JP Talentos, isso. Então, e aí vamos bater um papo sobre esse sonho de ser ator e atriz. De atuar. O que Legal. é ser um ator? O que é ser um ator? Bom, eu acho Uma que... pergunta bem profunda, né? O que é ser um ator? Uma pergunta profunda, mas eu acho que o ser ator está ligado a ser uma pessoa que tem um certo nível de sensibilidade, de uma capacidade para perceber as coisas, para ver as coisas de um outro jeito, para perceber as coisas com outros sentidos, além do sentido da visão, né? É uma pessoa que está aberta, assim, que tem uma disponibilidade para experimentar coisas novas e descobrir coisas novas, né? E que tem essa capacidade, assim, aguçada, essa sensibilidade de... Uma visão diferente do mundo. Uma visão diferente do mundo, das coisas, porque é isso que a arte nos proporciona, né? Nos permite, qualquer um né? pode Ver ser. as coisas diferentes. Qualquer um pode ser ator? Qualquer um pode ser ator, eu acredito que sim, desde que a pessoa tenha disponibilidade para a vida artística, né? Desde que a pessoa tenha capacidade de participar de coisas que têm uma rotina muito diferente, um pouco diferente, né? Das demais profissões. Mas o ator, ser ator ou atriz, depende muito de técnica também, né? A gente fala muito na coisa do talento, né? Que uma pessoa tem talento, outra não tem. Isso. E os talentos existem em maior e em menor grau, né? Mas é possível aprender a atuar, é possível aprender a estar no palco, a saber interagir, a saber trabalhar com texto, a interpretar um texto, né? A se expressar. Isso é possível aprender totalmente, assim. Existem técnicas, existem uma série de procedimentos. Que vai dar um norte para essa pessoa. Que dá um norte, que possibilita isso, né? Então, a coisa do talento é importante também, mas uma pessoa que não tem tanto talento consegue atuar e atuar Mesmo muito bem. Mesmo nunca tenha feito nada, nunca fez nada. Mesmo que nunca tenha atuou feito. Lá no colégio, lá quando era Mesmo pequeno. que nunca tenha feito, sim, é totalmente possível. E é muito bom isso, é uma coisa que me encanta nesse ofício, nessa profissão de também ser professor, né? Sim. É você ir vendo, lapidando a pessoa, ajudando a pessoa a se descobrir, né? Ajudando a pessoa a construir, né, o seu arsenal técnico e tudo, ver a pessoa se aprimorando, aprendendo, é muito bacana. É porque trabalha muito com o corpo, né, Wagner? Claro, a pessoa, claro. Nós normalmente, né, somos assim meio presos em várias coisas. E quando tu olha para o lado da arte, para a criatividade, tu começa a te soltar, né? Mais ou menos isso, né? Sim. No começo, os alunos, por exemplo, numa turma que está se iniciando, os alunos no começo não se conhecem, tem um certo grau Presos. de inibição, e alguns não, alguns já chegam chegando, né? Tem alguns têm um grau de inibição que vão se desenvolvendo, assim, lá na terceira, na quarta aula você já começa a ver as pessoas desabrocharem, a fazerem coisas legais. E como é que é essa tua avaliação? A pessoa chega lá, um menino, ele faz algum teste para começar no curso? Lá na escola a gente tem um teste de aptidão, que é um teste... não é exatamente um teste no sentido você pode entrar na escola. É um teste para a gente entender o aluno, entender aquela pessoa que está vendo, ver as possibilidades. Os professores assistem aos testes para saber como que vai ser a turma, né? Como que ele vai trabalhar a turma. Ajuda muito também a você planejar o conteúdo É lógico que tem um conteúdo que tem que ser passado para todas as turmas, mas a maneira, né? A pedagogia, como você vai passar aquele conteúdo, ajuda quando você vai ver o teste, conhece a turma. Mas o que diferencia de um ser aprovado e o outro não? O que ele precisa mostrar na hora do teste? Ele precisa mostrar essa aptidão para coisa, né? Essa é uma coisa que é difícil a gente dizer o que ele é. Ele recebe um texto? Ele recebe um texto, ele recebe o texto antes. Ele interpreta esse texto e ele decora esse texto, interpreta esse texto e aí a gente faz uma gravação, né? Uma cena gravada.
E aí ele isso. passa o teste. E aí, da maneira que ele vai passar o texto, e aí vocês vão ter essa avaliação. Aí a gente vê a possibilidade, né? Como ele criou, como ele lidou com o texto, se conseguiu decorar o texto, ou se não decorou, se conseguiu se sair bem, ou colocou uma outra palavra na hora que esqueceu, né? E como ele criou a partir do texto, isso é muito legal, né? Também ver, observar. Porque cada um tem uma visão diferente mesmo. Totalmente, totalmente. Você vê coisas muito diferentes, né? Em um mesmo texto, se fosse você faria de um jeito. O outro cada de um outro. faz de um jeito, Sim, né? Porque aí tu busca as tuas experiências, tu coloca ali no texto. Sempre a partir de muito si, isso, né? Sempre a partir de si. E a duração do curso? Um ano e meio? O curso que a gente tem lá na JP, ele são 3 semestres, né? O curso profissionalizante. 1 ano e meio. É 1 ano e meio. São 3 semestres. É um semestre de teatro, um outro semestre de TV e publicidade e um outro semestre de cinema. E tem sempre uma produção no final do curso. Ah, legal. Tem uma peça no modo de teatro. Os alunos produzem uma peça, né? O professor dirige o espetáculo, é apresentado sempre no teatro. E como é que tem a produção de um curta no outro. Como é que tu vê a carreira do ator, da atriz, depois de formada? Ela sai do curso lá. Como é que é a carreira de atriz e atores no Brasil? Como é que tu vê? No Brasil. Ela é reconhecida? Como é que é? É uma carreira difícil, assim, em certa medida, né? Porque a gente tem muitos exemplos. A profissão de ator é uma profissão meio mítica, assim, porque o ator que tem talento, aquele Antigamente era o ator que fazia, era vagabundo, né? Exato. Vai fazer curso de teatro lá. Há algum tempo atrás era muito mais desvalorizado, né? Mas hoje a gente ainda sofre um pouco com isso, com essa desvalorização que algumas décadas atrás era muito, o preconceito contra o artista era muito maior, contra o ator de teatro, contra o ator mesmo, né? O ator, a atriz. As atrizes eram classificadas como, né, meretrizes enfim. E a gente ainda sofre um pouco com isso, com esse certo preconceito, porque as pessoas no Brasil, infelizmente, não valorizam a arte. A arte é desvalorizada no Brasil, infelizmente. É um país com uma dimensão de cultural riquíssima, imensa, gigantesca, e infelizmente as pessoas desvalorizam, né, o que eles têm, né? O que é triste até, por um lado. Mas o ator, ele pode trabalhar em várias coisas, né? Hoje a gente tem o segmento da internet, né, ferramenta fantástica. Que é uma ferramenta fantástica de divulgação e de trabalho também, né? Tem séries na internet enfim, o ator pode trabalhar com publicidade, pode trabalhar na TV, tem esse segmento da internet, tem o teatro, tem o cinema, tem muita coisa, né? E tu acha que o ator, ele deve esperar o mercado ou ele deve fazer o mercado? Fazer, né? Eu acho que tem que fazer. Fazer como tu falou, né? Buscar a internet. Ele tem que fazer, ele tem que... Porque, infelizmente, também tem essa coisa de que os recursos... Porque a arte, ela é um dever do Estado, na verdade, né? A arte é um dever do Estado, assim como a educação, assim como a cultura. E alguns produtos artísticos, eles não podem ser inseridos no mercado como um produto comercial, né? Por exemplo, você vai montar uma peça de teatro... E muitas produções teatrais, elas não conseguem se financiar, elas não conseguem se bancar. Elas não conseguem se bancar com bilheteria, por exemplo. Né? Porque a gente tem um problema de muito pouco espectador no teatro hoje. Né? Então tem que haver recurso, não se paga. Muitas produções não se pagam. E são produções importantes, são coisas muito boas que acontecem, trabalhos artísticos maravilhosos. Assim. E tem que haver um incentivo do Estado, da Prefeitura, do Estado. Né? As políticas públicas, elas, no Brasil, ultimamente, elas cresceram bastante, mas ainda tem muito a crescer, sabe? Ainda tem muito a crescer. Aqui no nosso estado, isso é muito complicado, porque a gente tem uma política pública para a área de cultura muito ruim, muito incipiente mesmo. Assim, é uma das piores do Brasil até. Será que não, porque não falta divulgar mais? É complicado. A divulgação ajuda muito, né? Porque sim, a divulgação ajuda. Porque também não tem tanta abertura para divulgação, né? As pessoas que normalmente vão ao teatro, por exemplo, e frequentam cinema de arte, elas sabem onde buscar. Isso. Entendeu? Elas não vão buscar, elas buscam no shopping, nos cinemas do shopping, mas elas buscam nos cinemas, no cinema do SIC, no Paradigma Cinearte, que tem uma programação outras opções diferenciada, que tem uma programação para um outro público, né? E a mesma coisa acontece com o teatro.
teatro, né? As pessoas que gostam de ir ao teatro sabem onde procurar. Verdade. Né? Verdade. Mas o público em geral, o grande público, não tem acesso. Eles até acham que não tem as coisas. É isso aí. Né? As pessoas falam, eu não vou ao teatro, mas não tem teatro. Mas como? Tem tanta coisa. Eu não consigo ver as coisas que tem, de tanto que tem. É isso mesmo. Sabe? Porque Wagner, tem muito. o bom ator é aquele que passa sentimento e consegue contagiar o seu público? Claro, claro. Isso é fundamental, né? Passar um sentimento, sentir Isso, o as papel que ele está emoções, fazendo. sentir Isso. as emoções do papel, tornar aquilo real, tornar aquilo verdadeiro. O contagiar, eu acho que o ator ele tem que se contagiar primeiro, para depois ele contagiar o público. Né? Isso Primeiro aí. ele tem que se contagiar com o trabalho, com o personagem. Vestir o personagem. Né? Com o personagem, com o papel, seja ele do cinema, do teatro, da TV ou da websérie, né? Ele tem que se contagiar com aquilo. Verdade. E muitas vezes ele tem que descobrir como fazer isso, porque às vezes o diretor chega para você e você vai fazer esse papel. E aí você, mas eu queria fazer outro, eu não queria isso, bem né? esse. Tem muito isso, E é aquele que ele te deu. E o que você vai fazer? Você tem que se entregar para aquele papel, sabe? Descobrir como fazer e fazer bem, porque senão sai uma droga, né? É isso aí. Ninguém vai querer ver e quando vê não vai ser legal. Verdade, verdade. O teatro tem uma frase que diz assim, né? O teatro é o espelho da humanidade. Perfeita frase, né? E é isso mesmo, né? Tem esse encontro, né? Sim, da sim. realidade e do que é colocado lá em cima do palco, né? O que é visto lá é o retrato, é o espelho, né? O espelho da realidade, da humanidade, da vida, né? Porque a vida é recriada no palco, né? Ela é recriada no palco. A todo momento. Todo momento, ela é transformada. O que a gente vê no palco são as questões que a gente vive. Até mesmo num esquete de comédia, numa peça que é totalmente engraçada, totalmente de comédia, tem situações, tem coisas ali que a gente pode refletir sobre aquilo. Isso é que é o legal do teatro, da arte do ator, essa possibilidade de você permitir que o outro veja a si mesmo de outra maneira, com outro olhar, de uma maneira diferente. É isso que é o legal da arte, que é o que move assim, o trabalho do ator, que eu acho super bacana. Fantástico, né? A preguiça combina com a pessoa que está querendo fazer arte? Não, né? Não. Porque tem que estudar muito, né? Ralar muito. Tem que estudar muito. Às vezes a gente vê um ator tal, conhecido, famoso, mas a gente não sabe o que o cara fez para chegar ali, né? Normalmente é muito trabalho. Ralar muito. Né? Até os grandes atores da televisão. Eu gosto muito de estudar e de ler sobre a história do teatro e eu li sobre todos os grandes atores do teatro brasileiro, Cacilda Becker, Ziembinski, Fernanda Montenegro, Valmor Chagas, esses ícones todos, você vai ver a história dos caras, Paulo Altran, você vai estudar e você vê como foi difícil chegar ali, o que os caras passaram, viveram aquela época da repressão, da ditadura, que foi difícil. E é assim, e a vida de um ator que não é famoso também é difícil pra caramba. Até hoje eles estudam muito, porque tem que estudar, né? Eles precisam se reciclar sempre, né, Wagner? Sempre, né? O ator, ele deve saber ouvir críticas, porque tem muito isso, né? Ele lá, por exemplo, no curso, ou até quando termina o curso, ele precisa saber ouvir críticas. Né? A crítica, ela é importante. A crítica que você... Porque, na verdade, por exemplo, quando você está trabalhando com um diretor ou com um professor, né? E ele está, de alguma maneira, te criticando. Quando ele está te dirigindo, te direcionando, né, o teu trabalho ali, ele está te fazendo algum tipo de crítica. E o teu colega também te critica. Porque, olha, essa cena foi assim, quem sabe a gente não faz desse jeito... Isso são críticas, o ator tem que estar muito aberto para isso, para saber, porque ele não está se vendo, ele está sentindo a coisa ali. Às vezes a gente sente, nossa, essa cena hoje foi muito boa, a peça hoje foi muito legal, esse sketch hoje foi muito bom, eu senti uma coisa e tal. Isso tem muito, a gente sente, né, muito a coisa quando ela acontece, quando ela funciona muito bem. Quando a gente sabe que não foi bem, quando não foi bem, a gente sabe que não foi bem. Né? Mas é importante, muito, muito importante, você ouvir o que o outro tem a dizer, porque por mais que você sinta, você não está se vendo. Isso. Né? Eu acho importante esse olhar externo, assim. Né? E tem a questão da crítica especializada também, que é aquela crítica que vai ver o teu espetáculo e que vai te colocar na sabatina mesmo, né? Vai te dizer, vai dizer coisas. Ou levanta ou derruba, né? Vai dizer coisas. Tem que ter uma relação saudável também, porque
o ator também ele tem que estar aberto para ver coisas diferentes, para ver como, saber entender como que as pessoas estão vendo o trabalho dele, mas ele também tem que saber, por outro lado, que não vai conseguir agradar todo mundo, né? Tem isso também, é difícil agradar todo mundo. E um ator lá no teu curso, por exemplo, tu dá um papel para ele, que ele é ele é jovem, tá? Por exemplo, vamos dar um exemplo de, ele tem 25 anos, e ele precisa fazer um papel que a pessoa tem 45 anos. Certo. Como é que ele vai fazer, como é que ele vai mergulhar nesse personagem? Que técnica normalmente tu usa para fazer ele entrar nesse personagem mais velho que ele? Sim. E fazer ele entender isso, entendeu? Eu gosto muito de trabalhar muito com o que o ator tem, tentar buscar as coisas, é sempre assim, né? Tentar buscar as coisas em você mesmo. A essência dele. Em si mesmo, né? Que eu acho que é o fundamental, assim, o trabalho do ator para acontecer bem. Sim. Você vai fazer um personagem que é muito mais velho do que você. Eu gosto de trabalhar com o corpo também. Eu gosto de trabalhar com experimentar, com criar a cena. O ator trabalha muito com olhar, com corpo. Com olhar, com criar a cena, com de repente trazer um figurino. Que roupa que esse personagem usaria? Usaria essa roupa. Aí veste a roupa, sente a roupa. É um paletó, no caso de uma mulher é uma estola, é um óculos. E começa a criar a partir daquilo, a criar o que ele sente com aquilo. E que vontade que dá de fazer quando você está com um paletó, quando você está com um óculos. É uma coisa simples, pode parecer banal, mas funciona muito bem. Sabe? Funciona muito legal, porque você faz a coisa pela experimentação, pela prática. Aí você não fica pensando muito, esse personagem, não sei o que, aconteceu isso com ele. Isso é legal também de fazer, mas é mais interessante quando você vai para fazer, né? Para experimentar. Igual aquela história, né? Que é chorar, a gente ouve muito isso, né? O ator para chorar, ele precisa lembrar de uma história ruim que aconteceu na vida dele. Tem isso? Também é uma técnica que eu acho muito complicada. Pesado, porque né? É complicado, porque como é que você vai... Aí você vai estabelecer uma situação para você chegar naquela emoção. Pois é. Que situação é essa que você vai estabelecer? Vai estabelecer a morte de um parente? Pesado. Só que as emoções, elas vão se modificando na vida da gente, né? Sim. Hoje me acontece uma coisa, daqui a uma coisa muito triste, por exemplo, já que a gente está falando nesse território mais dramático, né? Hoje me acontece uma coisa muito triste, daqui a um mês, daqui a 6 meses, eu já aprendi a lidar com aquilo. O meu nível de envolvimento com aquela dor em si, ele mudou, ele se modificou. Então, eu acho meio complicado. Você vai pensar, lembrar, pegar no passado uma coisa triste. Eu acho meio difícil, complicado. Né? E o sotaque carregado, o que tu acha? Como é que faz para quebrar? Porque muita gente tem um sotaque muito carregado, né? Tem pessoas que têm dificuldade, né, com E como faz sotaque. isso? Tem que experimentar muito, fazer muito, repetir muito e tentando, né, ver... É difícil também, né? É difícil, quebrar o teu sotaque, fazer um outro sotaque. Algumas pessoas às vezes acabam recorrendo à fonoaudiologia, né, para ajudar. Às vezes ajuda muito, né? Mas é preciso técnica, é preciso fazer, experimentar muito, fazer a cena muitas vezes. O trabalho do ator é muito isso. Eu falo que é um trabalho, para meus alunos, assim, é um trabalho de formiguinha, sabe? É uma coisinha que você constrói hoje, é pouquinho. Sim. Mas aí amanhã você traz mais um pouco, no outro dia mais um pouco. Daqui um pouco já tem uma coisa grande, assim. Você não pode ir perdendo o que você fez, né? Você tem que estar sempre se lembrando também. Hoje eu fiz uma coisa legal, eu atingi uma emoção tal, eu descobri um estado emocional, um estado psíquico tal, tentar trazer aquilo de novo. O trabalho do ator, ele fica nesses dois lugares, né? Sim. De você estar sempre aberto para experimentar e fazer o novo, se relacionar com o novo, mas também não esquecer o que você trabalhou. Sim, com certeza. Não esquecer a sua partitura de ações, não esquecer as emoções, os estados, o que você conseguiu fazer na outra cena, no outro dia, naquele ensaio tal. Eu falo às vezes, agora eu estou dirigindo, eu estou tendo a experiência de direção também, eu falo às vezes com as minhas atrizes, naquele dia, naquele ensaio tal, você atingiu, você fez essa cena de uma maneira que você nunca mais fez. Tenta lembrar. Para o ator, às vezes, é difícil isso também, sabe? Tentar lembrar, tentar trazer. Mas é esse esforço que tem que ser feito, sabe? De não perder o que você vai fazendo, não perder o trabalho que você vai construindo. Porque é precioso. E é difícil, é um trabalho que requer um tempo, um envolvimento. Formiguinha, né? Como tu falou mesmo. É um trabalho antes, de formiguinha, né? É bem a metáfora da formiguinha, é ideal. O corpo fala, né? Essa frase diz tudo, né? Mas principalmente lá no papel de ator e atriz, o olhar fala muito. Muitas vezes não precisa nem falar com palavras, simplesmente olhar. O corpo né? claro, sim. O curso começa trabalhando o corpo.
Eu gosto de começar trabalhando o corpo, eu gosto porque eu acho legal, eu acho que o aluno, ele se abre para esse arsenal que ele tem no corpo, nele mesmo, né? E trazer essas coisas, essas emoções, né? Essa complexidade que a gente é como ser humano, a gente é muito complexo e a gente tem capacidade de trabalhar usar isso para os personagens, né? Para os papéis. O ator que quer ser ator, ele deve primeiro procurar ir ao teatro, ir ao cinema, buscar a experiência primeiro para saber como é que aquele ator tem aquela visão, aquele olhar. Eu acho que ele deve pesquisar isso. É muito bom. Ler muito. É um trabalho de estudo, né? Requer muito estudo. E ver o outro fazendo é muito bom. Verdade. É um ótimo exercício. É um ótimo exercício porque você sai do que você está fazendo, né? Você descobre coisas diferentes, você descobre outras possibilidades, outros procedimentos estéticos, outras técnicas. Você descobre muito. E para o ator que está aprendendo, e nenhum ator está sempre ele pode aprender. Sim, a gente sempre pode aprender em qualquer área, né? Toda área. E o ator também, né? E para quem está começando, essa coisa de ir ver é muito bom. Muito bom. É muito bom. Quando eu comecei a fazer curso de teatro, quando eu comecei a estudar, estou estudando ainda até hoje, mas quando eu comecei a estudar, eu assistia muito, eu gostava muito de assistir. E foi muito bom para mim, assim, foi fundamental. E eu falo sempre isso com os meus alunos, vão assistir peças. Eu sei de coisas que estão acontecendo, eu mando eles, peço para eles irem ver, porque legal. Wagner, quero agradecer a tua presença, foi muito bacana e vou te convidar outras vezes. Muito obrigado, foi um prazer, adorei estar aqui, foi muito bom. Obrigado mesmo. Obrigado. O programa Motivação e Inovação vai ficando por aqui. Assista agora o vídeo motivacional da semana. Até a próxima. Falha nossa. A gente não é de clonar erros, não. Nosso distinto público sabe disso muito bem. Mas tem uns micos de gravação que não tem como deixar de rever, trever. Sei lá, a verdade é que quando Falha Nossa é bom, acaba se tornando um clássico. E aí já viu, né? O jeito é cavucar nossos arquivos, tirar aquela poeirinha e pronto. Fica tudo novinho em folha novamente. Um autêntico e legítimo clone do nosso quadro favorito, Prontinho da Silva, para divertir a galera mais uma vez. Lucas! Ô, Lobato. Ele tá aí. Quem? Quem? Você veio na minha casa. Que houve? Grava. Mas o que vocês queriam? Queriam que eu viesse a pé do shopping até em casa, é isso? Ah! Eu vou sair. Ela ficou assustada. A solteirona Nazira tá comendo o pão que o diabo amassou no mármore do inferno. Já a Eliane Jardine... Vai ser um sacrifício nessa casa do carneiro! Chega, eu sou a pessoa mais infeliz que existe na face da terra! Chega, meu pão! Olha a minha comida! Eu vou matar vocês! Ela estragou meu pão! Aqui não tem dessa de jogar fora o que não presta, hein? Pra gente, um errinho à toa vale ouro. Nada de livrar a cara de ninguém. Tá pensando o quê? Falha nossa não é brinquedo, não. Falando comigo é assim, não é brinquedo, não. Bora! E rápido, hein? Mesmo depois de encarar o clone, Murilo Benício estava com Jade direto na cabeça. O homem não pensava noutra coisa. Atenção, gravando. Esqueci o nome dela. Zoraide. Não, eu esqueci o que eu ia falar. Ela vai se casar obrigada, é isso? Devia ser o soninho das 1001 noites mal dormidas. Pelo menos isso, onde vai ser o casamento? Eles vão assinar um escrito lá em casa. Depois vai ter uma festa no Palais Jamé, mas você não aparece nem perto. Que esse dia ele te cozinha vivo. Jade! Não, Jade. Você não é Jade, não, hein? Ato falho. Naquele eterno não sabe se vai, não sabe se vem, quero o Lucas, fico com o Said. Jade finalmente encontrou um legítimo tapete voador. Inxalá. Que presentinho já lá, hein? Caidinho dos céus. Sebastião Vasconcelos acabou pagando pelo rabugento tio Ábido. Só faltou ele fazer a exposição da figura na Medina. Said vai firmar o compromisso com a família da noiva. Não é só com a noiva, é com
toda a família. Tudo bem, coisa nenhuma. 80 chibatadas no lombo. Said vai firmar o compromisso com a noiva. Não é uma família da noiva. Se você está pensando em fazer uma festa ou evento, ou casamento, aniversário, ou até mesmo o encontro de sua empresa, não pode deixar de conhecer o novo espaço para festas de Florianópolis. Temos capacidade para 200 pessoas e contamos com estacionamento próprio. Oferecemos um cardápio e serviço de garçons. Agende uma visita e faça de sua festa algo inesquecível. O endereço é esse que está na tela: www.ielos.com.br.